A Bíblia fala de um selo divino, uma marca espiritual que autentica os verdadeiros filhos de Deus. Paulo escreveu aos Efésios que os cristãos foram selados com o Espírito Santo da promessa, como garantia da herança eterna. Ele também advertiu: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Aos Coríntios, Paulo declarou que Deus nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são reconhecidos como filhos genuínos, herdeiros da vida eterna. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 14 a 16. Esse selo ocorre no momento do batismo, quando alguém se arrepende dos seus pecados e recebe o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 19, versículo 6, lemos: E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Assim, há uma diferença clara entre os membros da verdadeira Igreja de Deus e os demais. Os que seguem a condução do Espírito são selados para a vida eterna. Surge então a pergunta: a salvação está restrita aos 144.000 mencionados no Apocalipse? A resposta é que, embora esse grupo tenha um papel especial, a salvação está aberta a pessoas de todas as nações, raças e povos. A Bíblia fala também de uma grande multidão, vestida de branco, que estará diante do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao 14 revela essa cena gloriosa. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, Jesus diz: Tens algumas pessoas em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo vestidas de branco, porquanto são dignas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa multidão inclui pessoas que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mostrando sua fidelidade mesmo diante das provações mais duras. Elas servirão diante do trono de Deus porque responderam ao chamado divino. A grande multidão e o papel dos 2 testemunhos. Durante o período da grande tribulação, a Bíblia revela que muitos se voltarão para Deus, atraídos pela pregação de 2 grandes representantes do Senhor. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 descreve esses 2 testemunhos. E darei poder aos meus 2 testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Esses homens de Deus exercerão um ministério profético por 3 anos e meio, no auge das dificuldades da tribulação, e terão um impacto profundo na conversão de muitos. Esses 2 testemunhos, conhecidos como as 2 testemunhas,
desempenham um papel crucial no processo de salvação, pois, por meio deles, muitas almas serão salvas, tanto dos 144 mil como da grande multidão de pessoas que estarão diante do trono de Deus. A obra desses homens de Deus, que profetizam com poder e autoridade, será fundamental para que os corações endurecidos se abram para a verdade, trazendo luz e esperança para aqueles que estão nas trevas. O mistério da salvação de tantas pessoas durante a tribulação também se conecta à maneira como Deus usa até o mal e o sofrimento para cumprir seus propósitos maiores. No livro de Jó, vemos que Deus permitiu que Satanás testasse o caráter de Jó, levando a um sofrimento intenso, mas também proporcionando-lhe uma compreensão mais profunda da soberania de Deus. Essa ideia de usar o mal para alcançar um bem maior é difícil de compreender, mas é uma constante no plano divino. A Bíblia nos ensina, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando o sofrimento parece sem sentido, podemos confiar que Deus pode usar essas situações para trazer boas coisas para os seus filhos. Esse princípio é um lembrete de que, apesar da presença do mal, Deus continua no controle, e Ele tem um propósito maior, mesmo nos momentos de tribulação. O significado dos 4 anjos no rio Eufrates. A visão de João sobre os 4 anjos libertados do rio Eufrates é um dos aspectos mais misteriosos e intensos do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 a 16, relata: dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. O rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira natural, simboliza a separação entre o Oriente e o Ocidente, entre o caos e a ordem. Sua menção no contexto dessa visão reflete a ideia de grandes mudanças e conflitos que se desenrolarão, culminando em um momento de julgamento divino. Os 4 anjos libertados são enviados para executar a vontade de Deus, durante um período de grande tribulação, e sua libertação marca o início de eventos que envolverão destruição e caos. Este momento nos força a refletir sobre a soberania de Deus sobre até os maiores poderes do universo. Deus está no controle, mesmo das forças que parecem ser destrutivas ou incontroláveis. A presença dos 4 anjos simboliza a autoridade de Deus sobre os seres celestiais e a realização de seus planos divinos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eles são instrumentos de julgamento e, ao mesmo tempo, testemunham a grandeza do propósito divino em toda a criação. A leitura desta passagem também nos leva a considerar o mistério da natureza de Deus e o papel da justiça divina. Às vezes, esses temas podem ser difíceis de entender, mas a Bíblia nos lembra de que Deus é justo e suas ações são sempre guiadas por um amor perfeito e por um propósito maior que vai além do que podemos compreender. O papel da China nos últimos dias. Um tema que tem gerado grande interesse entre os estudiosos das profecias bíblicas é o possível papel da China nos últimos dias, conforme descrito no livro de Apocalipse. Muitos acreditam que uma passagem de Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16, pode se referir a um movimento liderado pela China no final dos tempos. Esta passagem descreve o 6º julgamento de Deus durante a Grande Tribulação, onde o rio Eufrates se seca para permitir que os reis do Oriente atravessem até o Oriente Médio e, eventualmente, avancem para Israel.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículos 12 a 16. A expressão reis do Oriente tem sido interpretada de diversas formas, mas uma das leituras mais comuns é que ela se refere à China, uma nação poderosa e com vastos recursos. A ideia é que, durante esse período de grandes conflitos e caos, a China poderia se juntar a outras nações para lutar contra as forças de Deus e seu povo, representado no Apocalipse por Jerusalém e os seguidores de Cristo. Embora a Bíblia não mencione diretamente a China como uma figura-chave no Apocalipse, muitos estudiosos sugerem que a alusão aos reis do Oriente possa ser uma referência à ascensão das potências orientais, com destaque para a China, que desempenha um papel estratégico no cenário global. Esses reis avançariam para o oeste, no que seria um esforço para dominar ou conquistar, eventualmente alinhando-se com as forças do anticristo no conflito final contra Deus. A presença desse conflito é, em última análise, uma expressão da luta eterna entre o bem e o mal. E o entendimento de como as grandes potências se envolverão nas profecias é crucial para a preparação espiritual dos fiéis. A mensagem central do Apocalipse é a vitória de Cristo sobre as forças do mal, e mesmo que potências como a China possam ter um papel importante nesse grande cenário, o controle de Deus sobre a história e os eventos futuros permanece absoluto. Ao refletirmos sobre as revelações que surgem das páginas das Escrituras, somos lembrados de que, por mais que o fim dos tempos traga desafios e tribulações, a promessa de Deus permanece firme e inabalável. Em meio às dificuldades e à destruição que tomam conta do mundo, a proteção divina é uma certeza para aqueles que andam segundo seus princípios. Através da obra de Jesus Cristo, somos selados pelo Espírito Santo como uma garantia da nossa salvação e da nossa eterna comunhão com Deus. Esta marca divina não apenas nos identifica como seus filhos, mas também nos fortalece, nos conduzindo pela caminhada da fé, independentemente das adversidades que surgirem. Em Apocalipse, vemos os detalhes das batalhas espirituais e dos juízos divinos, mas também encontramos a esperança da salvação para todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. A imagem dos 144.000 selados e da grande multidão de justos de todas as nações nos revela que, mesmo no auge da tribulação, a misericórdia de Deus estende-se a todos que buscam seu rosto. Não importa a origem, o passado ou as lutas enfrentadas, o que importa é o nosso coração voltado para a verdadeira adoração a Deus e a resposta ao seu chamado. No entanto, é preciso lembrar que a luta espiritual é real. A Bíblia nos ensina que vivemos em um mundo marcado pela presença de forças do mal, forças que Deus permite existir por um propósito maior. As circunstâncias adversas e as tentações que enfrentamos não são mais fortes que o plano soberano de Deus para a nossa vida. Mesmo que a luta contra o mal seja árdua e muitas vezes desconcertante, Deus sempre tem o controle sobre todas as coisas. Como nos ensina Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A proteção divina,
a liderança do Espírito Santo e a promessa de salvação nos são dadas para que possamos resistir até o fim, como verdadeiros filhos de Deus. Mesmo nos momentos de tribulação, quando o caos parece prevalecer, a certeza de que Ele está conosco nos fortalece para permanecer firmes em nossa fé. Em tempos de grande provação, Deus nos usa para cumprir o seu propósito, como aconteceu com os 2 testemunhas mencionados no livro de Apocalipse. Assim, podemos confiar que, ao seguir o Espírito e permanecer firmes nas promessas de Deus, seremos mais que vencedores. À medida que aguardamos a segunda vinda de Cristo e o cumprimento final das promessas de Deus, somos chamados a viver de maneira fiel, a iluminar o mundo com nossa fé e a proclamar a verdade de Deus. O Apocalipse não é um livro apenas de juízo, mas também de esperança e salvação. Ele nos chama para uma vida de preparação, vigilância e, acima de tudo, fé inabalável na obra redentora de Jesus Cristo. Portanto, que possamos, a cada dia, nos fortalecer na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossa caminhada. Que possamos ser parte dessa grande multidão, vestida de branco, que se apresenta diante de Deus com pureza de coração e com a certeza de que, por meio de Jesus Cristo, a vitória sobre o mal já foi conquistada. Em Cristo, temos a vitória, e é em Cristo que devemos permanecer até o fim. Se essa mensagem de alguma forma tocou seu coração, curta e compartilhe com amigos e familiares, também no WhatsApp e redes sociais. Se você chegou aqui agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Canal Eu Te Ajudo. Leituras edificantes.